Olá, meu povo, Deus abençoe sua vida, a paz do Senhor a todos. Muito obrigado por você estar aqui comigo mais uma vez. Nós vamos a mais uma mensagem da palavra do Senhor, mas de antemão já te peço, deixe o seu like, compartilhe este vídeo com suas redes sociais e inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. Com certeza você vai estar nos ajudando muito fazendo isso. Vamos a uma vinheta rapidamente e em seguida estaremos dando início a mais uma mensagem. Aguarde só um minuto. Glória a Deus pela tua presença, muito obrigado por você ter aguardado por esse tempo. Abra comigo a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 7. Nós vamos ler os versos 13 e 14 e depois estaremos meditando sobre esta palavra. Diz assim a palavra do Senhor: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Amém, queridos? Vamos falar um pouquinho sobre este tema. O tema que eu quero trazer para nós nesse dia é: por qual porta você pretende entrar? Agora, esse por qual porta você pretende entrar não é uma coisa que você vai chegar lá, olhar uma e olhar outra e falar, eu escolho essa. Não, não é assim. A sua escolha será em função das suas atitudes, será em função da vida que você pretende levar. Essa sua determinação é que vai determinar qual porta você vai entrar. Quase nunca paramos para avaliar, mas tudo que tem uma aparência de facilidade, no seu final sempre terão consequências. É uma situação que nós precisamos avaliar. Às vezes nós olhamos pessoas que estão vivendo aí de uma forma muito boa, pessoas que, se tornaram microempresários, pequenos empresários, ou mesmo pessoas que trabalham em grandes empresas, ganham bons salários, têm uma vida confortável. Mas tudo isso tem um preço. Isso não acontece por acaso. Da mesma forma é também você um dia adentrar as mansões celestiais. Há um preço que você precisará pagar nesta terra para que você alcance isso. E isso não é conquistado simplesmente, por você escolher e vamos seguir de qualquer maneira, não. A tua escolha, ela vai te trazer consequências. E estas consequências são as que vão determinar se o teu caminho que você escolheu é o caminho aberto, largo, espaçoso, ou é o caminho mais estreito? São as minhas e as suas escolhas que vão determinar isso. Assim está escrito no livro de Provérbios 14, 12. Há caminhos que ao homem parecem bons, mas o final desses caminhos são caminhos de morte. Então nós precisamos escolher muito bem que caminho é esse que nós queremos trilhar, porque o caminho que nós escolhermos é que vão determinar amanhã como é que será a nossa vida. Tanto ainda nessa terra, quando você escolhe caminhos que são caminhos mais difíceis, mas são caminhos que vão te trazer coisas boas lá na frente, consequências, as consequências serão boas, ou caminhos que você escolhe que são bem mais fáceis, caminhos que eles vão inicialmente te mostrar uma facilidade, só que quando chegar lá no final, você vai descobrir que você trilhou um caminho de morte. Quando você olha o testemunho de pessoas que enfrentaram situações muito difíceis na vida, mais tarde aquelas situações que ele enfrentou com dificuldade, trouxe-lhe benefícios. Ao mesmo tempo nós encontramos pessoas que entraram por caminhos com aparência mais fácil. Não, eu vou seguir aqui, eu não quero saber disso, eu não quero ter que viver aquilo que meu irmão viveu, e depois lá na frente você descobre
que aquele caminho te trouxe a consequências ruins. Queridos, eu conheço pessoas que, em se falando de famílias, raciocina comigo. Famílias, filhos, são criados iguais. Filhos são criados normalmente, pelo menos na sua maioria das vezes, eles são criados de formas iguais. Filhos nascidos de mesmo pai e mesma mãe, criados debaixo do mesmo teto, estudam nas mesmas escolas, ganham presentes de formas iguais, eles viajam para os mesmos lugares, eles estudam em mesmas escolas, eles participam das mesmas festas. Por que alguns deles acabam se tornando pessoas com problemas de conduta lá na frente? Foram as escolhas que eles fizeram. Então não adianta você olhar, por exemplo, hoje para uma pessoa e dizer assim: nossa, mas essa pessoa aqui é bem sucedida, ela tem uma boa casa, ela criou seus filhos, formou numa faculdade. Poxa, o outro irmão não tem nada disso. Por que esse irmão não ajuda? Esse irmão, talvez, não que ele não deva ajudar, ele deve ajudar sim, mas muitas vezes ele não ajuda como ele gostaria, porque ele fala: poxa, o meu irmão teve as mesmas oportunidades que eu, por que eu agora tenho que sacrificar minha vida por algo que ele não fez na época quando ele devia? Então tudo isso a gente sabe que são situações que a gente vive, que a gente compartilha com as pessoas. Eu não estou aqui dizendo que a gente não deve ajudar um irmão que está passando por dificuldade porque esse irmão fez escolhas erradas. Não, não é isso. Mas eu quero trazer para nós, principalmente para aqueles que estão começando a sua história hoje, estão começando a sua vida hoje, tanto na área profissional como na área espiritual. Pense que tem situações que você vai escolher hoje que tem aparência, ela tem uma aparência boa, ela tem uma aparência de, poxa, vai ser bom para mim isso aqui, mas você tem que avaliar muito bem, porque isso aqui, mais tarde, pode te trazer consequências ruins. Aí eu quero trazer para nós aqui a porta larga. O que ela significa, que a Bíblia nos diz aqui? A porta larga não significa facilidades. Uma porta larga, você não tem que fazer esforço para entrar naquele lugar. Você simplesmente entra, ela tem espaço suficiente para você entrar, passar, para você passar com outras pessoas junto com você, não tem dificuldades. A porta larga, ela representa na nossa vida espiritual, na nossa vida, sabe, de busca, ela significa facilidades. Ela significa também que não tem regras e nem disciplinas que você precisa seguir. A porta larga, ela vai te dar um espaço que ela vai te dizer assim: escolhe por onde você quer ir, escolhe qual a direção que você quer tomar. É isso que a porta larga está mostrando para mim e para você, que a palavra de Deus nos ensina. Por isso ela diz que muitos entram por ela. Por quê? Por causa da facilidade. A porta larga é uma porta que ela não vai te trazer dificuldade, ela não vai te trazer aperto. Você entra e simplesmente você segue em frente, fazendo do teu jeito, da maneira que você quiser, não tem regras a ser seguidas. A porta larga também, ela diz assim: ninguém te dá ordens, faça do teu jeito. Aqui você escolhe como você quer viver, aqui você escolhe como você quer fazer. Mas a minha pergunta para você que pensa que a porta larga é melhor, e no final, como vai estar a sua vida? Quando nós criamos filhos, nunca dizendo não para eles, esses filhos mais tarde vão se tornar o quê? Vão se tornar pessoas que acham que a vida está à sua disposição. São filhos que mais tarde vão achar que o mundo tem que andar da maneira que ele quer. Você diz sempre sim para os seus filhos, lá na frente eles vão achar que o mundo tem que dizer também. Essa também é uma forma de você interpretar o que é uma porta larga. A porta larga, ela diz para você: não dê ouvido às opiniões contrárias, faça do teu jeito. Quando você ouve alguém que vai contra a sua opinião, que vai contra aquilo que você quer fazer, ouça aquela pessoa, mas a porta larga diz: não precisa. A porta larga diz: faça do jeito que você quiser, todos têm que estar aos seus pés. É desse jeito que as pessoas muitas vezes fazem, e lá na frente elas vão encontrar o que? A morte.
A porta larga também ela diz: siga o seu coração. Enganoso é o coração do homem. Quando nós seguimos aquilo que o nosso coração manda, as nossas emoções mandam, sem parar para refletir, sem ouvir opiniões que estão de pessoas que estão à nossa volta. Claro que nós temos que ouvir a opinião de pessoas que você entende que são pessoas que andam de forma correta. Eu sempre ensinei as pessoas que estão aqui junto comigo na nossa congregação sobre a questão de você ouvir pessoas. Você precisa ouvir pessoas, mas ouça pessoas antes de ouvi-las. Avalie quem é aquela pessoa, como vive aquela pessoa, como está o casamento daquela pessoa, como é a vida profissional daquela pessoa, como é a vida espiritual daquela pessoa. Ela é uma pessoa que obedece às autoridades, ela é uma pessoa cumpridora dos seus deveres, ela é uma pessoa assídua com o que diz respeito à igreja, ao Senhor, à vida diante do Senhor. Tudo isso tem que ser avaliado. Então não adianta, por exemplo, eu ouvir pessoas que vão dizer para mim: segue do teu jeito. Amigos não são aqueles que concordam com tudo que eu e você fazemos. Amigos são aqueles que em determinados momentos vão dizer: opa, peraí, tu está indo pelo caminho errado. Esses são amigos verdadeiros. Porém, isso que a Bíblia diz que é uma porta aberta, que são as estradas que nós escolhemos, a estrada larga e a estrada estreita. A estrada larga ela tem caminho para todo mundo, ela tem direção para todos, não tem regras para ninguém, não tem disciplinas, tudo segue do jeito que você quiser. Faça do teu jeito, faça da tua maneira, siga como você sente no teu coração, e lá na frente você vai encontrar algumas barreiras, você vai encontrar algumas situações que talvez não permitam que você volte. Certa vez eu ouvi de um pastor uma frase que, se não me engano, é do pastor Josué Gonçalves, que ele diz assim: o pecado, ele vai te conduzir a lugares aonde você não quer ir, aonde você não deve ir. Ele vai manter você naquele lugar muito mais tempo do que você gostaria de ficar. E ao final ele vai te cobrar aquilo que você não tem condições de pagar. Então pense antes de você tomar uma direção. Lembre-se desta passagem que fala do caminho estreito e do caminho largo. Escolha o caminho que, não que ele vai te criar somente dificuldades, mas que ele vai te criar dificuldades que vão edificar a sua vida. Aí nós vamos, por exemplo, para a porta estreita. Lembrando que sucesso é sempre depois de trabalho. Ninguém consegue sucesso sem trabalho. Todas as pessoas que hoje estão aí vivendo de uma forma boa, porque conquistaram coisas na vida, elas não conquistaram esse sucesso que elas estão vivendo sem antes ter trabalhado, sem antes ter dedicado tempo para fazer aquilo. Então lembre-se que o único lugar onde o sucesso vem primeiro que o trabalho é só no dicionário da língua portuguesa. É o único lugar. Em todos os lugares que as pessoas estão sendo enaltecidas por causa do seu sucesso, vá olhar o trabalho que ela teve para chegar até ali. Hoje muitas pessoas olham para você, olham para mim, olham para outras pessoas e dizem assim: ah, mas você está bem, hoje você tem uma boa casa, hoje você tem, seus filhos estão formados, hoje você tem um bom carro na sua porta, hoje você ganha um bom salário na empresa onde você está. Tá, tudo isso realmente aconteceu, mas o que foi preciso fazer para chegar até ali? Tudo isso é uma questão que a gente precisa avaliar. Hoje, queridos, eu sou pastor do ministério. Eu, como eu sempre falo, eu não sou melhor do que os membros que estão aqui na minha igreja. Mas durante a minha caminhada dentro desse ministério, eu me prontifiquei a fazer o que devia ser feito para alcançar, para chegar onde eu cheguei. E confesso aos irmãos que pastor não era a minha meta, pastor não era o meu objetivo. O meu objetivo era crescer no conhecimento, o meu objetivo era ser um bom líder de célula como eu fui, o meu objetivo era alcançar vidas para o reino, o meu objetivo era ser útil dentro do reino de Deus. E Deus foi me conduzindo por alguns caminhos determinados por Ele até eu chegar mais tarde no ministério pastoral onde eu estou hoje. Eu amo fazer o que eu faço, mas em todo tempo eu dediquei
tempo da minha vida para alcançar algumas coisas, para estudar. Eu fiz, por exemplo, a faculdade teológica. Às vezes eu sei que pessoas não fazem por questões de dificuldade, mas então tem outras coisas que a gente pode fazer que podem suprir nossas necessidades na questão do conhecimento, e às vezes tem pessoas que não querem. Mais tarde essas pessoas vão olhar para outros que conquistaram coisas boas dentro do ministério, dentro na vida profissional. Eu já escutei isso de colegas de trabalho, que chegou um dia para mim quando nós estávamos ali numa busca por um salário melhor, e pessoas descobriram na empresa onde eu trabalhava que o meu salário havia subido, meu salário tinha sido melhorado, a minha posição dentro da empresa havia melhorado. Pessoas falaram assim: mas o teu salário é muito melhor. Mas pessoas que não quiseram fazer o mesmo sacrifício que eu fiz para alcançar aquilo. Pessoas que muitas vezes dentro da empresa onde eu trabalhava, quando alguém falava assim: olha, precisamos fazer isso, alguém dizia assim: se vira, isso não é problema meu, isso aí tem quem faça. E muitas vezes eu me propus a fazer aquilo que não era meu, porque a empresa pedia e eu me prontificava. Em alguns momentos na minha história profissional, teve pessoas que disseram que algumas pessoas não ganhavam melhor dentro da empresa porque eu me propunha a fazer serviços que eram de outras pessoas que não estavam ali naquele momento. Então aquelas pessoas achavam o seguinte: já que a pessoa que tinha que fazer aquilo não veio, então deixa sem fazer. Mas eu, muitas vezes na minha história profissional, eu falei: não, isso não pode acontecer. A máquina não pode parar porque uma pessoa não veio. Alguém aqui é capaz de fazer. E muitas vezes pessoas viraram as costas e diziam: eu não faço, não é problema meu, quem quiser que se vire. E eu ia e fazia. Aquilo que trouxe para mim dentro daquela empresa? Reconhecimento. Assim é também dentro da obra divina, assim é também dentro do reino de Deus. Deus, Ele abençoa a minha e a sua vida por aquilo que Ele determinou que seria para nós fazermos, e nós fazemos com alegria e fazemos também com muito amor. Porém vão chegar alguns momentos na vida que Deus vai permitir que algumas pessoas se tornaram impossibilitadas de fazer um determinado trabalho. Aí é onde entra você, aí é onde entra eu dizendo: eis-me aqui, Senhor. O meu irmão não pôde fazer isso, mas eu vou fazer. Nós não vamos deixar que o reino se paralise por causa de uma pessoa que deixou de fazer. Então essa é a forma que você tem de contribuir além daquilo que é o seu ministério, aonde muitas pessoas não fazem. Isso na vida profissional, isso também na vida ministerial, dentro do ministério onde você está, dentro do reino de Deus. Então é muito importante que nós façamos isso, lembrando sempre: sucesso só vem depois de muito trabalho. A outra situação que nós temos na porta estreita é obediência. Temos que obedecer. Aquilo que na porta larga você faz de qualquer maneira, aqui você está debaixo de autoridade. Dentro dessa porta estreita que a Bíblia nos relata que nós precisamos passar, essa porta estreita, ela tem que está debaixo de autoridade. Nós temos que ser obedientes. Esta porta estreita também nós temos que ouvir pessoas mais experientes do que nós. Temos que ouvir testemunhos de pessoas que já viveram experiências que talvez você e eu não vivemos ainda, mas que, se nós queremos um dia viver essa experiência, precisamos ouvir essas pessoas. E isto tudo a porta estreita nos mostra. Temos também que nos sujeitarmos, carregar a nossa cruz, sabe? Fazer aquilo que tem que ser feito, muitas vezes parecendo: mas poxa, eu vou ter que fazer isso. Eu estava num trabalho de curso que nós temos para pastores e missionários no ministério. É um curso que é dado uma vez por mês, e ali foi falado sobre essa questão, sobre nós como pastores, missionários, líderes, nos sujeitarmos as autoridades que estão sobre a nossa vida. Queridos, eu não dou um passo dentro do ministério se eu não consultar o meu líder. E isso eu tenho ensinado também para as pessoas que estão comigo. Dentro da nossa vida social também é assim. Filhos, não deem passos sem consultar seus pais. Esposas, não deem passos sem consultar os seus maridos.
Maridos também da mesma forma. Quando você tomar uma decisão de fazer alguma coisa dentro da sua casa, exponha para sua esposa. Se for algo muito importante que tem que ser colocado para toda a família, exponha para os seus filhos. Não tome providências do tipo, eu faço, eu aconteço e ponto final. Então, nós temos que estar sujeitos às autoridades que estão sobre as nossas vidas. A Bíblia nos ensina isso. Romanos capítulo 13 diz que nós temos que estar sujeitos às autoridades, porque toda a autoridade vem de Deus. E essa porta estreita também, ela diz que de uma recompensa. A diferença disso é que a nossa recompensa é a vida eterna. Caminhamos na presença do Senhor, somos ensinados, ouvimos a voz do Senhor, ouvimos aquele que Deus usa para nos ensinar. Entendemos que sucesso só vem depois de muito trabalho. Esta é a forma que o Senhor quer que nós vivamos. Então, queridos, não tente fazer do seu jeito. Esteja sempre focado naquilo que é o sistema do teu ministério, onde você está. Viva ali segundo a vontade de Deus dentro da sua família, dentro da sociedade, e todas as demais coisas o Senhor acrescentará. Ouça a voz do Senhor. Lembre-se que é uma recompensa muito grande para quem entra pela porta estreita. Lá no final, a obediência, ouvir a voz de Deus, você esperar, trabalhar muito para alcançar o seu sucesso. Lá no final você vai alcançar a coisa mais maravilhosa que Deus tem para mim e para você, que é a vida eterna. Não deixe de entender isso. Nós precisamos passar pelo caminho estreito. O caminho estreito nos determinam regras que nós temos que seguir, obediência às autoridades sobre a nossa vida. Tudo isso faz parte. Já a porta larga, infelizmente, a pessoa não tem regra nenhuma, não tem disciplina, ela segue do seu jeito. Todavia, lá no final, as consequências serão muito tristes. Pense nisso, que você possa meditar nesta curta mensagem, que isso venha realmente trazer algo novo na sua vida. Feche seus olhos, eu quero orar com você, depois nós vamos estar fazendo as nossas últimas considerações. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar neste dia, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Obrigado, Senhor, que nós possamos verdadeiramente escolher a porta estreita, que é a porta onde existem as regras de conduta, aonde a nossa fé naturalmente ela será avivada. A porta larga, Senhor, ela pode parecer até um bom caminho inicialmente, porque ela vai apresentar banquetes na vida das pessoas, mas lá no final as consequências serão trágicas. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus, para que todos aqueles que ouçam esta mensagem, que vejam esta mensagem, que elas possam, em nome de Jesus, serem pessoas que venham alcançar os seus objetivos, mas através da porta estreita, que é onde o Senhor estará conosco, aonde o Senhor estará conduzindo a nossa vida. Obrigado, meu Deus, por cada um daqueles que estarão assistindo esta mensagem, que estarão ouvindo esta mensagem. Que a paz do Senhor reine sobre nós, sobre nossas famílias, que tudo em nós, papai, seja para a glória do teu nome. Te louvo neste dia e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Mais uma vez, querido, não esquece de deixar o seu like, não esquece de compartilhar esta mensagem e também de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Um forte abraço, um beijo no coração e até o próximo vídeo, permitindo Deus.